Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Você tem medo de algo? Bom, eu tenho medo de fazer coisas novas, eu tenho medo de ratos, mas o que mais me dá medo e mais me assusta é não conseguir cumprir a missão que Deus me deu. Vamos entender mais sobre isso? Devemos ao mundo anunciar novas da salvação, pois Cristo virá, vem pra nos dar o galardão. Antes de a gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma breve oração? Querido Pai que estás no céu, queremos pedir que o Senhor abra nossa mente para que a gente possa entender que o medo ele existe sim, mas se estamos ao seu lado, nós podemos vencer qualquer coisa e cumprir a nossa missão. Abra nossa mente e o nosso coração, agora que vamos abrir a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para a gente começar, vamos primeiro entender o que é o medo. Vamos lá? O significado da palavra medo é estado afetivo pela consciência do perigo, ao contrário, é um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, um receio. Galera, nós como desbravadores, nós temos uma missão. Nós até falamos essa missão em todas as nossas reuniões do clube. A nossa missão é salvar do pecado e guiar no serviço. Mas quando a gente para pensar, realmente dá medo a gente assumir essa nossa missão. Porque a gente para pensar assim, como eu vou salvar o outro? Antes eu tenho que me salvar. Quando eu ajudo o outro, eu tô me ajudando. Quando eu tô tentando salvar o outro, eu já tô me salvando automaticamente. E o medo, ele é normal pro ser humano. Galera, se até os personagens da Bíblia tiveram medo de cumprir a missão que Deus deu, e muitos quiseram correr. Na Bíblia conta a história de Moisés. Moisés teve medo. Lá em Êxodo 3, conta a história quando ele se encontrou com Deus na sarça ardente. E na conversa dele com Deus, ele também teve medo, ele quis fugir, ele quis negar a missão que Deus tinha dado. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo 3 para ver como foi essa história? Êxodo 3, do capítulo 5, a gente vai ler ali até o capítulo 14 para a gente conseguir entender o medo de Moisés. Então disse Deus, não se aproxime, tirei sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Até aqui o versículo 11, a gente percebe o medo de Moisés. Primeiro, porque ele já teve medo de ver lá uma sarça queimando, pegando fogo ali, não sendo consumida pelo fogo. Segundo, quando Deus pediu para que ele tirasse as sandálias porque ele estava num lugar santo, Moisés ficou com medo da presença de Deus e cobriu o rosto, como diz aqui. Quando ele pergunta para Deus ali quem é ele para se apresentar diante do faraó para livrar o povo dos egípcios, ele estava com medo. Porque se vocês lembram, lá um pouco atrás da história, ele fugiu do Egito por ter matado um egípcio, porque antes ele era considerado um príncipe no Egito. Então ele já fugiu, ele já estava com medo de voltar. Aí no verso 12, vamos acompanhar para ver o que Deus diz para ele. Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto ao Deus neste monte. E Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. O medo, ele é uma coisa natural. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Moisés teve medo de cumprir a missão que Deus deu para ele. Ele quis fugir. Ele quis dar a missão dele para outro. Ele falou para Deus, Deus, por que eu? Ele encheu
de desculpas para Deus para não cumprir a missão. Mas Deus disse para ele: vai, que eu vou com você. Mas não foi só para Moisés que Deus disse isso. Lá em Josué, Deus também fala que ele estará com ele. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós, como desbravadores, a gente tem uma missão. Como eu já disse antes, a nossa missão é salvar do pecado e guiar no serviço. Dá medo? Dá, muito medo. Às vezes a gente não entende, a gente não se acha capaz, a gente acha assim, não, essa não é minha missão. Mas quando nós vestimos o nosso lenço amarelo, a gente está certificando para Deus que a gente entendeu a nossa missão. O medo ele vai vir, mas se a gente sempre lembrar da promessa que Ele fez, que Ele vai estar com a gente em todos os lugares, que a gente não precisa sentir esse medo, mas caso a gente sinta, a gente não precisa desanimar, que Ele vai com a gente aonde for, aonde Ele nos enviar, Ele vai estar do nosso lado, a nossa missão já é certa que vai ser cumprida com excelência. Então que tal, a partir de hoje, você parar para pensar que o salvar do pecado e guiar no serviço é a sua missão. Quando você veste esse lenço, ou quando você diz eu sou um desbravador, você assume essa missão. Então vamos orar, vamos pedir para Deus, para que Ele nos ajude, para que a gente cumpra essa missão com excelência, para que Ele possa voltar. Agora que nós já entendemos que por mais que a gente sinta medo, Deus vai conosco, Ele nos capacita e Ele nos dá toda a força que a gente necessita, vamos orar agradecendo a Ele, porque através da palavra dEle, a gente aprendeu que o medo existe, mas com Deus a gente vence qualquer coisa. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado porque através da sua palavra, através das histórias que o Senhor deixou escrita para nós podemos entender que por mais que a gente tenha medo, nós vencemos com o Senhor qualquer desafio. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão aqui na terra para que o Senhor possa voltar. Ajude-nos a salvar do pecado e guiar no serviço até a sua santa glória. Abençoa-nos e guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Tchau e até mais.